E eu já estou aqui com ele, que domina todas as pautas do esporte, Emerson Luiz. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo certo, tranquilo. O que a gente tem de bom hoje? Tem bola na rede? Bastante. Bora lá. Vamos lá, então. Logo de cara aí. A NDTV transmitiu ontem a vitória do Corinthians sobre o Santos. Duelo cercado de expectativa em torno do duelo entre Memphis Depay e Neymar. Só que o protagonista foi o Yuri Alberto. Público recorde aqui na Neoquímica Arena. Mais de 48 mil torcedores vieram para ver o duelo entre Memphis e Neymar. Mas o brilho todo foi de Yuri Alberto. Ele se antecipou e com a pontinha do pé abriu o placar. Garro lançou Memphis, que deu um presente para Yuri Alberto. Segundo gol dele no jogo, o 100º na carreira. Parecia definido o jogo, até que Guilherme descontou para o Peixe. No placar final, Corinthians 2, Santos 1. Jean, e o Neymar bastante marcado, acuado, sem ritmo de jogo, produziu muito pouco, foi substituído no começo do segundo tempo. O Corinthians tem a melhor campanha do Paulistão, 25 pontos, lidera o seu grupo, já está garantido nas quartas de final, enquanto o Santos deixou o bloco de classificação após o empate da Portuguesa com Água Santa 0-0 lá em Diadema. A vitória da Ponte Preta deixou o Palmeiras em posição desconfortável. Em Mirassol, a Ponte Preta saiu na frente com Jean Dias. No minuto seguinte, o zagueiro Emerson marcou contra para o time da casa. Nos acréscimos, o volante Dudu desempatou. Final, Mirassol 1, Ponte Preta 2. Em Bauru, Noroeste e São Bernardo fizeram um jogaço. O time do ABC venceu por 3-2. Inter de Limeira e Palmeiras, hoje 7h30 da noite. Diferença da Ponte Preta para o Verdão aumentou para 5 pontos. Para o São Bernardo, 6. O Palmeiras tem mais 4 jogos, mas precisa reagir. Ainda hoje tem Guarani e Novo Horizontino, também 7h30. São Paulo e Velo Clube, 9h30 da noite no Mané Garrincha, lá em Brasília. Campeonato Carioca, clássico quente no Maracanã em jogo atrasado da 7ª rodada. O rubro-negro assumiu a liderança com 17 pontos junto com Volta Redonda ao vencer o Botafogo por 1-0 com esse gol do Léo Ortiz. Por hora, o alvinegro fora do G4 é o 6º na tabela com 12 pontos. 1 a menos do que o Sampaio Correia e 2 atrás do Vasco. Empurrões, troca de socos, logo após o apito do árbitro Bruno Mota Correia. 3 expulsões. Gerson e Cleiton do Flamengo, o Cleiton é zagueiro reserva, e o Barbosa, o argentino, que também é zagueiro do Botafogo. No próximo fim de semana, penúltima rodada, o Flamengo faz clássico com o Vasco no Maracanã no sábado e no mesmo dia, o Botafogo encara o Boa Vista em Bacaxá. O Barbosa, o zagueiro, estava enlouquecido porque o Cleiton deu um soco na boca dele e quebrou um dente, inclusive. Por isso essa muvuca ali na entrada dos vestiários. 3 expulsões, portanto. A derrota foi a gota d'água para o Carlos Leiria. O Botafogo anunciou que o técnico retorna ao comando da equipe sub-20. E o Cláudio Caçapa, um velho conhecido, assume o time principal na reta final do estadual. Caçapa até chegar, então, um novo treinador. 4 jogos abriram uma antepenúltima rodada do Campeonato Catarinense. Destaque para mais uma vitória do Santa Catarina de Rio do Sul e do líder Avaí e ainda a perda da invencibilidade do Criciúma. Em Rio do Sul, Santa Catarina venceu o Brusque. Alex Gonçalves foi o autor do gol que deu a vitória para o time da casa. 1-0 Santa. No Gigantão das Avenidas, quem levou a melhor foi a equipe de Itajaí. O quarentão Juninho Tardelli fez o primeiro. E o zagueiro Luan ampliou. Final, Marcílio Dias 2/0. E deu zebra no Heriberto Wilson. O Criciúma até saiu na frente com o zagueiro Rodrigo. Mas o Caravaggio virou a partida. Henrique empatou. E o gol da vitória foi do atacante Gênesis. 2-1 para a equipe de Nova Veneza. E para fechar mais uma vitória do líder Avaí, o lateral Mário Sérgio fez o primeiro do Leão da Ilha. Só que o Concórdia até tentou reagir. Kenzo diminuiu para o Galo do Oeste. Mas aí brilhou a estrela do volante João Vitor. Ele fez o segundo e o terceiro gol do time da capital, garantindo assim os 3 pontos. Final 3-1 para o Avaí.
Vamos dar uma olhada então na classificação, daqui a pouco a gente confirma os 2 jogos de hoje. Bota na tela aqui então, para a gente ver que campanha de Santa Catarina, só atrás do Avaí. E compara o investimento de um e do outro. 18 pontos tem o Leão, Santa Catarina tem 16, Criciúma 13, Figueirense 12, Concórdia, Chapecoense com 11, Brusque, Marcílio Dias com 10, o G8. Joinville também com 10, na briga joga hoje. Caravaggio deixou a zona de rebaixamento com 9, jogou Barra também com 9 pontos e virtualmente rebaixado o Hercílio Luz com 2 pontos. É a última chance hoje do Hercílio. Vai jogar em casa, 2 jogos vão fechar essa 9ª rodada. A gente vai mostrar para você que lá em Tubarão, 8 da noite, o Hercílio necessariamente precisa vencer o Joinville, que está na briga, sonhando por vaga no G8. Tem tudo para avançar também o Jack, mas esse jogo é fundamental para a pretensão aí dos dois, com objetivos opostos. E Figueirense e Chapecoense, 8h30, no estádio Orlando Scarpelli. E a partir de hoje vamos exibir aqui no Esporte do Balanço Geral histórias marcantes do esporte blumenauense e da região. Na estreia, a trajetória de um time de futebol do bairro Garcia. 8 anos antes da fundação, um grupo de entusiastas da bola, conhecidos como Jogadores do Garcia, vinham amadurecendo a ideia de criar um clube de verdade, já que os funcionários da empresa industrial Garcia, em sua maioria, jogavam futebol num pasto adaptado a um campo, onde hoje está instalado o 23BI. Dessa forma, nasceu em 19 de setembro de 1919 o Amazonas Esporte Clube. Não demorou para o Anilado ter a própria praça de esportes, o estádio da empresa industrial Garcia, considerado na época como o mais bonito de Santa Catarina. Após uma violenta enxurrada em 1962, o local foi reinaugurado e recebeu, inclusive, algumas modalidades da primeira edição dos Jogos Abertos em Blumenau. O clube voltou ao futebol profissional. Foi campeão de torneios do Campeonato Citadino da Liga Blumenauense de Futebol em 1972 e 1973. Porém, um fato acabou mudando tudo. Em 1974, a Artex comprou a empresa industrial Garcia. Consequentemente, em 1975, o Amazonas Esporte Clube fechou as portas e o seu estádio foi aterrado. O Amazonas viveu um tempo áureo no futebol amador, produziu uma bela história e deixou saudades. Legal. Memórias do esporte. A gente tem que relembrar, né? Honrar o nosso passado para respeitar o nosso futuro também, né? Com certeza. E Adalberto Dai, saudoso Adalberto Dai, era o torcedor símbolo do Amazonas, que ainda tem torcedores aqui em Blumenau. Olha só, o pessoal se identifica com essas histórias. Muito bom. Com certeza, porque foi uma história bonita, uma história vitoriosa. E a gente vai contar toda quinta-feira aqui no Esporte. Maravilha. Emerson, Valeu, obrigada, Vanessa. tá? Abraço. Tudo de bom. Boa Tudo bom. quinta-feira. Tchau.